E aí, rapaziada? Boa noite. Boa. E aí? Tá ouvindo aqui direitinho? Tô ouvindo. Tá Tudo escutando certo, legal? Mário? Tá? Tá escutando legal aí você? Sim. Seguinte, a gente vai começar com o Papo Resenha, certo? Do Atlético. Iremos iniciar com a apresentação, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Jardriel, né? Sou o presidente do Atlético. Vai continuar com o Magno e em seguida o Jefferson, certo? Boa noite, pessoal. Boa noite, Jefferson. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Magno, sou vice-presidente do Atlético. E hoje a gente aqui no Papo Resenha estamos recebendo o Jefferson, né? Ele vai se apresentar para vocês, falar um pouco aí sobre a vida dele e o que a gente perguntar aqui, o que vocês quiserem saber também. Passou a palavra para mim? Foi, Foi? foi. Pronto, meus amigos. Boa noite aí pro Jadriel, pro Carlos Magno. Deixa eu só mudar. Não, vou ficar por aqui. Meu nome é Jefferson, né? Eu sou advogado e, assim, a finalidade do nosso diálogo aqui, né, basicamente eu tenho que compartilhar essas informações, né? Quem eu sou, minha profissão, e assim, estou, de um certo modo, contribuindo aí com os trabalhos do Atlético, né? Dando assessoria jurídica e auxiliando tecnicamente no processo de formalização do Atlético, né? E basicamente é isso, meus amigos. Aí eu transmito a palavra para o presidente Jardriel aí, para ele continuar aí presidindo o ato. Pronto. Próximo tópico aqui, certo, Jefferson? A gente queria saber da onde que tu nasceu, onde tu morava, como era a cultura, teus hobbies, né? De criança e na adolescência. Ah, certo. Eu, a maioria das pessoas que talvez está acompanhando aqui a nossa live, né? Eu, desde de criança, que eu moro no bairro que eu morava, né? Que hoje eu não moro mais no bairro da Gruta. Eu nasci, cresci, né? Na minha infância, no bairro da Gruta e durante esse período da infância eu também sempre gostei de estudar e de praticar esporte também. Mas chegou um período da minha vida, né, ali entre meus 14, 13 anos, eu comecei a usar drogas e consumir bebida alcoólica, né? Primeiramente bebida alcoólica, né, festas, etc. E depois começou o uso de outras drogas, né, tais como maconha, cocaína, crack, enfim. E aí chegou um momento que eu comecei a frequentar uma igreja, né? Uma igreja que meu pai era pastor, e eu frequentava a igreja, e eu, nesse período, eu frequentava sem compromisso, né? Só para desempenhar uma atividade ali artística, né? Que eu era baterista lá na igreja, né? E chegou um momento que eu tive um contato, né, ali com um pequeno fragmento bíblico e que chamou minha atenção, e eu simplesmente, assim, eu não vou entrar em maiores detalhes, né, sobre esse assunto, porque ou tu quer que eu fale sobre isso, Jardel? Pode prosseguir, né? Já é liberado, pode falar qualquer tipo de assunto que você achar confortável em falar, entendeu? Aí eu tive contato ali, né, eu passei a frequentar uma igreja com compromisso. E aí meu pai chegou um pessoal lá, levaram uma bateria, né? E eu não tinha nenhum conhecimento
de como tocar. Meu pai orientou: ó, Jefferson, tem uma bateria lá, que você não vai lá tentar aprender, né? Aí eu fui, tentei aprender, aprendi algumas coisas. Aí chegou um senhor de fora, que ele tinha filhos que eram músicos, e ele me convidou para tocar na igreja num dia, porque o filho dele, que era o baterista oficial, não podia, né? E assim eu me submeti a, a tocar, a participar, né, da, da banda. Aí ali no processo foi escutando, escutando, escutando. Aí teve um momento que eu tive um contato especial com algo me chamou a atenção da Bíblia, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E eu fui atrás de descobrir o que era a verdade, sobretudo a verdade sobre mim mesmo, né? Pô, eu vou descobrir a verdade e me libertar. Aí eu fui perguntar a uma pessoa, porque aparentemente é uma orientação fácil de entender. Mas nesse pequeno fragmento tem uma complexidade que exige um estudo mais calmo, né? Por exemplo, conhecer a verdade, senão ela vai te libertar. Talvez naquela época eu estava cultivando ideias erradas sobre mim mesmo, e essas ideias acabavam me escravizando numa ideia de mim mesmo que não era eu, e eu passei a cultivar costumes, um estilo de vida que não era compatível com o que eu nasci para ser, né? Aí eu passei a investigar, descobri qual era a verdade e fiz essa busca. Até hoje estou tentando me conhecer, né? Nós somos um mistério, né? O ser humano, ele é um mistério. Ele é composto de duas, de corpo, de matéria e forma, né? E tem uma parte material do homem, que é a sua alma, que é ali para você conhecer com profundidade a alma, você está lidando ali com objetos imateriais, né? E para você conhecer essa essas realidades exigem um trabalho mais, um estudo, uma busca mais, tanto do ponto de vista espacial, como também do ponto de vista é, a longo prazo, né? Mas, enfim, aí eu tive contato com isso, comecei a estudar, abandonei um pouco, abandonei as drogas, comecei a estudar e teve um momento que eu tive a ideia de fazer um curso de Direito, fiz o curso, terminei, passei no exame da OAB, e eu sou advogado, resumindo, né? E estou trabalhando aqui em conjunto com vocês para dar uma contribuição, né? Porque o trabalho que vocês fazem é um trabalho que, de um certo modo, ele tem um impacto positivo demais na vida, no psicológico, na formação intelectual e moral e de muitos jovens e adolescentes, né? Então, e já nessa finalidade, é que eu procurei, a gente se encontrou e passou a conversar. Eu conheço o Magno, né? O Magno, conheço ele. Hoje tu tem quantos anos, Magno? Hoje eu tô com 26 anos. Carinha de 18, né? Quantos 26. anos? 26. Ca- eu também, eu tenho 35, mas com a carinha de... É isso aí. Já continuando nesse ponto aí, né? Esse ponto que tu tava falando, fala pra gente aí como foi. Deixa eu ver aqui, uma pergunta boa. Como foi. Pronto, como foi que tu começou? Quem foi que te levou assim a esse mundo aí, esse mundo perdido, entendeu? Se foi por influência de amigo, ou se foi querer conhecer algo novo. E o que foi que te levou a Na sair disso? A querer mudar, a querer estudar, ser um profissional, dar uma vida melhor para tua família, mudar de vida, entendeu? O que foi que te levou a isso também? Tirar. Porque quem vive nesse mundo aí, macho, é dois caminhos, né? Todo mundo sabe, né? E qualquer forma que a pessoa tem de sair disso é uma vitória, né? Certo. Na época, pensando e analisando aqui de forma rápida, né, com o que eu tenho agora, o que me levou a usar, a entrar para o consumo, sobretudo o consumo de maconha, né, que foi o pontapé inicial para o mundo das drogas, foi que eu tinha alguns amigos, os meus amigos começaram a entrar, né, alguns outros tímidos não queriam, mas alguns já começando a entrar a usar maconha, e assim, eu acho que foi por duas razões. Uma, para ter a aprovação
dos amigos que estavam entrando, né, naquele grupo, a aprovação, né, a aceitação e o outro motivo. Claro que tem uma ciência aí por trás, né, mas o outro motivo, para resumir nossa conversa aqui de forma mais informal, eu acredito que foi a curiosidade também. A curiosidade de saber, de ter a experiência, né, do consumo. Aí, basicamente, eu comecei a consumir, né, maconha, e aí a mesma turma que fazia parte, né, que eu fazia parte, de um certo modo, eles passaram a migrar para consumir outras drogas mais pesadas, né, como a cocaína. Aí depois foi a maconha. Eu passei a conhecer outras pessoas que já tinham uma vida de usuário de drogas há muito tempo, e aí eu comecei a entrar na vida, né, na vida errada das drogas, e aí chegou um momento, até que respondendo a outra pergunta, que fez duas perguntas, quais foram as razões, né, e a outra, qual foi a pergunta, só para me lembrar aqui. Quando foi que tu, assim, viu que não, essa vida aqui não vai me levar a lugar nenhum, quero mudar de vida, eu quero estudar, eu quero ser alguém de verdade, entendeu? Conseguir minhas coisas, dar uma vida melhor para minha família. Pois é, eu falei até anteriormente, quando chegou, meu pai, ele era pastor numa igreja lá na Gruta, eu acho que vocês conhecem, né, a Igreja Palavra da Verdade. Aí, na época, quando começava os cultos, eu já estava envolvido já já era usuário, né, quando começava os cultos à noite, eu já saía, né, eu saía e não queria, eu tinha vergonha, de um certo modo. Aí, o que foi que aconteceu? Esse senhor chegou lá com 3 filhos, era 4, e ele tinha os filhos deles tinham uma banda. Aí ele levou bateria, guitarra, teclado, tinha tudo, e passou a tocar lá na igreja, né? Aí o meu pai me chamou, Jefferson, tem uma bateria lá na igreja, tu não tem vontade de aprender, não? Aí eu tinha um colega da gente que era também usuário, que era baterista, e eu sempre frequentava, né, os ensaios da banda, eu achava bonito, né, achava legal. Aí eu falei pra ele, fulano, tem uma bateria lá na igreja, eu queria aprender a tocar, mano, dar umas orientações. Aí a gente começou a trocar ideias, e ele passou a me instruir também como tocar, e eu comecei a praticar na bateria da igreja. Aí, assim, para resumir, chegou um dia que o pai dos adolescentes que tocavam lá na igreja escutou eu tocando e ele me procurou. Jefferson, meu filho não vai poder tocar hoje, tu pode substituir ele sem compromisso, não precisa você aceitar Jesus nem nada não, só para ir. Aí eu aceitei, assim, com muita resistência, né? Aí aceitei e fui, né? Aí fui tocando durante a semana, tocava, mas continuava usando droga, né? Fumando maconha, saindo nos finais de semana. Mas aí chegou um dia que um texto, um fragmento bíblico chamou minha atenção na TV União, né? Naquela época, que eles passavam, o pessoal mandava mensagens, né? Mandava mensagens e ficava as mensagens embaixo, aí nesse dia chamou a atenção a mensagem: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que está escrito lá em João 8,32. Aí, como eu falei, eu fui ver, desenvolveu em mim o desejo de compreender o que aquilo estava dizendo. E nunca tinha acontecido isso, né? Desenvolveu em mim o desejo de entender aquela orientação, né? Aí foi onde tudo começou. Eu comecei a procurar, perguntar. Aí, na medida que eu fui me aprofundando, eu fui começando a pensar e a desejar abandonar a vida, os costumes de uso de drogas. Aí eu comecei a me isolar dos meus amigos e comecei a estudar, a ler Bíblia, ler tudo que era livro. Aí comecei a ler muito, comecei a ler demais. É tanto que hoje, né, eu consegui me formar. E, enfim, resumindo, basicamente foi isso. Eu comecei a estudar, ler o livro de Provérbios, ler a Bíblia como um todo, tentei fazer várias vezes cursos de teologia, né, na internet, comecei enfim, mudei de vida radicalmente, né? E foi isso.
Aí, Continua. com é, com a leitura, eu comecei a desenvolver uma nova visão, né, de vida. Eu comecei a desenvolver um interesse em ter uma profissão, em comprar bens, em ter uma esposa, em ter filhos, né? É tanto que na época um dos hábitos que eu comecei a implementar no meu dia a dia, depois que eu comecei a me isolar dos meus amigos e comecei a tentar mudar, foi a corrida. Eu ia de bicicleta, né? Deixava minha bicicleta lá numa casa de de um amigo meu, lá no caminho da prainha. Aí eu ia, às vezes eu ia para o Porto das Dunas, e às vezes eu ia e deixava a bicicleta lá na barraca do Louro. E ia correr na beira da praia. Sempre quando eu passava, eu via um outdoor, assim, um casal com 2 filhos, né? Aí eu ficava sonhando aquilo ali, né, cara? Sonhando e pedindo a Deus, pô, eu quero uma família e tal, gostaria de ter uma profissão e vou me dedicar. E basicamente foi isso. Aí foi inclusive que eu tô comentando isso, respondendo a tua pergunta, mano, em relação à questão da família, né, e da profissão. Tem muitas coisas. Continuando aqui nos tópicos, né? Fala pra gente um pouco das brincadeiras da época, gente. Como Agora é? aqui no essas brincadeiras. Eu não entendi não, já, Adriel, cortou um pouco. Quais eram as brincadeiras da época? Ó, macho, na época da infância, né? Isso. Na época, na minha infância, acho que dos meus 8, 9, 10, 11, 12, 13 ali, tinha a colônia de férias lá no ginásio coberto, né? Aí tinha também os interclasses, tinha o intercolegial, né? E eu participava de tudo, jogava muito futebol, futsal, tinha sonho também de ser profissional, né? Jogador de futebol. E não consegui, né? Bem que tinha muito talento, né? Que lá da minha cidade, aqui do centro do Aquiraz, eu era um dos melhores jogadores daqui, viu? Da minha idade. Mas aí, também, na infância, a gente jogava peão, jogava de bila, soltava pipa. Enfim, mas era um montão de brincadeiras, né? E era show. Foi uma infância, minha infância foi muito boa. Foi muito boa mesmo. Sobre os esportes, quais eram os esportes que você gostava de praticar? Tu falou da corrida, falou do futebol, tinha algum outro? Tinha, mas na época a gente jogava handball, vôlei, futevôlei, a gente já fazia natação também, basquete. Então, assim, quais são os outros? Basquete, futevôlei, futsal, futebol de campo, futebol society, handball, basquete, vôlei. Tudo que tinha esporte aqui no centro do Aquiraz, a gente lá da gruta tava no meio, né, Magno? A gruta é sempre. O Magno não é da, E o assim, Magno não é muito da, o Magno não é muito da época, não, mas quando tudo que aqui lá nós, a molecada lá da gruta, onde tinha esporte, a gente estava envolvido. Era bom demais. A gente não tinha vergonha, não. meu tempo já foi Inclusive lá no mudando ABC, né? Inclusive lá na quadra do ABC era 11 horas da manhã, 11 horas do dia, o sol rachando e a gente jogando descalço quando terminava, debaixo dos pés, todo cheio de calo. Era bom demais, né? tempo que não Pois volta mais, né? Infelizmente. Hoje, como a gente pode ver aí, Jefferson, tu vê que a criminalidade, né, tá tomando conta de tudo, né? Antigamente você ficava na rua até uns horários, você passava aqui, via gente 12 horas no meio da rua conversando na calçada de casca. Hoje, 7 horas, você não vê mais ninguém no meio da rua, por conta que o pessoal tem receio, tem medo, né? Aí o que é que tu pode, pegando essa pauta aí, o que é que tu pode dizer para as galera que tem um sonho, né? De ser jogador de futebol, de vôlei, ou ser um advogado, qualquer sonho que a pessoa tem, o que é que tu pode dizer para não desistir, continuar, focar
no sonho. Cara, apesar do recrudescimento, né, da criminalidade e também o impacto que essas organizações têm nos costumes também, nas comunidades, nesse ponto que tu falou, né, onde as famílias, hoje, o costume das famílias de estar nas calçadas, nas ruas, até um pouco mais tarde, né, isso mudou, né? Hoje, as famílias, 7h30 da noite, você dá um passeio em várias comunidades aqui do Aquiraz, a maioria das famílias estão recolhidas dentro das suas casas, já em virtude, né, do recrudescimento da criminalidade, dos assassinatos, furtos, etc. Aí, assim, mesmo que isso esteja acontecendo, a população, os adolescentes e os jovens, eles devem encarar isso como uma motivação para buscar a profissionalização. Assim, eu sei que se profissionalizar, conseguir uma profissão de relevo hoje, pressupõe muitos estudos, muita dedicação, sacrifício. Mas uma coisa eu ressalto aqui para os colegas que estão assistindo essa live ou que vai assistir, né? Uma coisa que eu ressalto é que vale a pena os estudos, cara. Você abrir mão de estar na companhia, abrir mão de festas, abrir mão de más amizades para se dedicar aos estudos, valorizar os estudos, tanto ali na 8ª série, 9º ano, 1º ano, 2º ano, 3º ano do ensino médio, valorizar, sobretudo, essas 3 etapas do ensino médio, que ali é onde você vai conseguir os fundamentos para você ir para o mercado de trabalho e até mesmo para os processos seletivos de faculdades, né, por exemplo, na UFC, na US, no Enem. É ali que você vai adquirir uma cultura que vai te dar as condições para disputar de igual para igual com um aluno de Farias Brito, Sétimo Tempo, seja lá qual for a escola de ensino fundamental e médio. Se o cara se dedica no estudo, hoje a gente tem um acesso muito amplo à cultura, né, na internet hoje, não necessariamente você precisa ser matriculado numa escola de ensino médio ou de ensino fundamental, de ensino particular, para você conseguir ser aprovado num vestibular da UFC, da US, num curso de medicina, de direito, de psicologia, educação física, engenharia nuclear, enfim, não necessariamente você precisa estar matriculado numa escola particular dessas que tem um nome, né, para você conseguir para você obter uma aprovação no vestibular desse. Mas por que eu estou falando disso? É porque a questão da profissão, para você conseguir ter uma profissão dessas, como médico, engenheiro, advogado, etc., juiz, promotor, você precisa estudar. E o estudo pressupõe a rejeição a uma vida de festas, de drogas. Você precisa rejeitar em absoluto tudo isso e dedicar-se integralmente à vida nos estudos. É claro que nos finais de semana você pode passear e tal, né? Mas a minha recomendação, como um adulto que tem 35 anos hoje, que trilhou o caminho venenoso da vida, porque a vida, ela, de um certo modo, ela tem muitas oportunidades boas, mas também tem muito veneno. E se o cara não for perspicaz, se ele não tiver acuidade nas escolhas, ele vai cair num precipício, e para ele conseguir sair, ele vai perder tempo, né? E ele, de um certo modo, vai ser comandado por pessoas que ele gostaria de estar comandando. Infelizmente, a vida tem esse lado.
Ou o cara estuda, ou ele vai ser humilhado, ele vai ser subordinado de gente que... Enfim, cara, nesse ponto, a minha orientação, assim, concisa é dedicação aos estudos e buscar conhecimento. Porque hoje, quanto mais conhecimento especializado, né, e você for um cara que tem uma atuação social destemida, isso vai te trazer grandes resultados, bons resultados. Agora, são duas qualidades que o cara tem que ter. O domínio de conhecimentos em uma determinada área do mercado, né, que tem relação com a profissão. Número 2, a capacidade social de articulação, de comunicação, de resolução de problemas, né? E a número 3, o cara tem que ser bom caráter, né? O cara tem que ter um conjunto de princípios e valores ali e ele não abrir mão de jeito nenhum no dia a dia, né? Claro que às vezes o cara enfrenta algum vagabundo, né? Algum picareta, que às vezes, não sei se você já ouviu falar, às vezes os mocinhos têm que fazer coisa ruim para que os bandidos paguem, né? Aí às vezes o cara tem que pisar firme, tem que ter posições firmes em defesa daquilo que ele acredita, ou então para impor, para fazer com que aquele cara que tenta te prejudicar respeite os teus direitos e fazer com que ele cumpra as obrigações dele. Mas basicamente é isso. Acho que eu já falei muito, né? Continuando aqui, complementando o que o Gerson falou, eu acho que tudo que a gente for fazer na vida, né? Anotei até aqui, a gente precisa de dedicação, independente da profissão, do trabalho. Já foi até falado pelo que é dedicação. Se a gente não tiver dedicação no que a gente está fazendo, eu acho que a gente não vai para frente, né? Continuando aqui os tópicos, Jefferson, já falou algumas coisas sobre escola e tal. Fala pra gente como tu era na escola, os primeiros desafios, não só na escola, né, mas como na vida também. Como é? Repetir a pergunta. Como tu era na escola e quais foram teus primeiros desafios, né? Não Meu só na amigo, escola. assim, eu no início que eu comecei eu lembro, no tempo que eu lembro, eu comecei a estudar em colégio particular, né, lá no Senec. Aí naquela época eu lembro que eu tinha eu valorizava os estudos, era dedicado. Aí do Senec eu migrei para o Instituto Castro, né? Aí no Instituto Castro eu lembro que eu também era um dos melhores alunos da sala. Eu estudei no Instituto Castro alfabetização, a primeira e a segunda série. Aí quando eu fui no terceiro ano, eu saí do Instituto Castro e fui para o antigo Grupo Velho, que hoje é o Liacidor, né? Aí quando eu cheguei no Liacidor, no Grupo Velho, eu lembro que com 6 meses eu comecei a conhecer novas pessoas, novos amigos lá. Eu passei a ser o aluno mais bagunceiro da sala, desinteressado. Aí eu comecei a fazer a terceira série, consegui passar para a quarta, aí na quinta e na sexta eu já repeti a sexta série, né, por várias vezes. Repeti, acho que umas 3 ou foi 4 ou foi 5 vezes a sexta série, né, que eu já entrei no mundo das drogas. Abandonei os estudos por várias vezes, estudava à noite, não conseguia terminar o ano, voltava, me matriculava de novo, fui tentar estudar à tarde, não terminava. Aí, quando realmente eu comecei a voltar, foi quando eu definitivamente abandonei as drogas, né? Que aí eu fiz o Pró-Jovem, terminei o ensino fundamental, né? Que era a sexta, sétima e oitava série, terminei, né? Pelo Pró-Jovem. Aí entrei no ensino médio, né? Que eu cursei o meu ensino médio, eu fiz no SEJA, lá na Messejana, né? Eu lembro que na época, depois que eu terminei o Pró-Jovem, que foi um ano e meio, eu já não usava mais droga, né? O meu Pró-Jovem inteiro, eu era muito estudioso, né? E que eu já não estava mais usando drogas. Aí, quando eu terminei o Pró-Jovem, eu procurei uma solução para resolver a questão do meu ensino médio, eu queria fazer faculdade, né? Aí eu me matriculei no SEJA, lá na Messejana. O nome do projeto era até Piracema, né? Piracema é um peixe que
Manualmente, me parece, se me fala a memória, ele precisa enfrentar uma correnteza enorme para poder sobreviver, o cardume, né? E assim, só sobrevive mesmo quem consegue passar pelaquela correnteza, né? Porque o SEJA é muito puxado. E como foi a minha história no SEJA? Eu comecei a fazer as aulas porque lá são várias disciplinas, né? E você tem que fazer várias provas em cada disciplina. Você pega o material, leva para casa, estuda, e quando você está pronto, você vai fazer a prova. Que eu me lembro, eu acho que é de 14 a 15 provas para cada disciplina, né? Então imagina aí, mano. É você levar o material para casa, quando está pronto, vai lá fazer a prova, né? E eu fui assim. Eu, na época, eu fiz o Enem, me matriculei no Enem, né? Aí tinha uma resolução do Ministério da Educação que quem tirasse uma pontuação acima de 400 pontos, se tivesse fazendo o SEJA, eliminava as disciplinas, né? Aí eu fiz o Enem, eu consegui uma boa pontuação, eliminei todas as disciplinas que eu estava fazendo a quarta prova de português, né? 15 provas. Aí eu fiz a prova do Enem, eliminei todas as disciplinas que tinha geografia, matemática, filosofia, sociologia, biologia, todas as disciplinas do ensino médio, né? Aí eu fiz o Enem, eliminei todas as disciplinas, ficou só matemática, em 2013. Aí, no final do ano, macho, faltando ficou só matemática. Eu comecei a fazer as provas de matemática que eu queria começar a faculdade em 2014, né? Eu fiz o vestibular lá na FAES, passei. Aí eu queria terminar logo as provas para me poder se me matricular no curso de Direito, né? Aí eu procurei o pessoal lá do SEJA na Messejana e falei, não, eu fiz a prova do Enem, então só matemática, eu tenho que me matricular no vestibular no próximo ano, ou me matricular na faculdade, já passei no vestibular, e uma professora lá de matemática me orientou, por que você não faz o provão? Porque eles tinham essa regra, né? O aluno tinha o direito de pedir o provão, que era constituído de 25 questões da matéria inteira, né? E você tinha que atingir uma média de 6 pontos, né? Ou seja, acertar 6 questões, né? Aí, que foi que aconteceu? Eu fiz o provão, até abrindo um parêntese aqui, eu lembro que na época tinha os professores de matemática lá, eu dizia assim, não, eu quero terminar que eu vou fazer direito e tal. E eles diziam que não ia dar certo, mas que eu não ia conseguir, né? Aí depois que eu consegui, eu passei lá, né? No meu terceiro semestre do curso de Direito, eu passei lá. E assim, até tive uma conversa dura com eles, né? Enfim, cara, aí eu fiz o provão, nesse dia eu até chorei lá, mas ensino médio, viu? Eu fiz o provão, passei, né? Consegui uma média boa, a minha atual esposa me ajudou muito. Que eu fiquei até com medo de dizer para ela que quando eu conheci ela, eu não tinha terminado nem o ensino médio. E ela era muito estudiosa, né? Fazia vestibulares e tudo. E ela muito bonita, nova, né? E eu com medo até de dizer para ela que eu não tinha terminado o ensino médio. Aí eu fiz o vestibular, passei, aí fiz o provão, passei. Nesse dia eu até chorei lá, né? Porque foi difícil. Aí eu peguei e me matriculei na faculdade, comecei a faculdade. Aí em 2014, né? Aí a faculdade também foi um desafio muito grande, cara, porque eu teve um momento que eu pensei em trancar a faculdade, que nasceu o meu menino mais velho, né, de 5 anos. Mas aí minha esposa, não, Jefferson, não tranca não, vai que a gente consegue e tal. Eu continuei, aí consegui finalizar no meu último ano da faculdade. Foi extremamente difícil, porque fizeram a coordenadora do curso de Direito lá fez uma covardia comigo, né, que eu fiz o estágio externo, e ela exige, né, quando foi no último ano que eu tinha que eu fui me informar, eu tinha sido reprovado em 3 estágios, tive que fazer novamente, e no meu último ano eu tive que passar praticamente a terça e a quinta-feira, o dia todo na faculdade, fazendo estágio, vendo dependente, e tudo de faculdade. Aí quando foi 2020, passei na OAB, terminei a faculdade. Aí comecei a advogar e começou a vir os bons resultados, né?
Peguei vários contratos, né? Alguns contratos grandes mesmo aqui no Aquirá, de empresas aqui em Aquirá, estou cuidando, né? E graças a Deus tem um trabalho também com o prefeito, né? E graças a Deus eu estou caminhando bem. E eu poderia mencionar, eu penso em até em escrever um livro, sabe? Quando meu menino mais novo tiver maiorzinho, eu penso, já estou estudando, pesquisando o meu mestrado, eu penso em fazer um doutorado, PhD também, e quero escrever um livro para deixar essa minha história, para inspirar as próximas gerações, né? E eu quero incluir, uma das coisas que eu pretendo também, que está no meu planejamento, no meu plano de futuro, é palestrar nas escolas. É porque eu estou no início de carreira, mas é muito trabalho, né? E eu estou um pouco sem tempo. Mas assim que eu me estabilizar um pouco, eu vou começar a visitar as escolas e ministrar palestras, né, para os adolescentes que eles precisam, às vezes não, tenho certeza. O compartilhamento de uma história como a minha, modéstia à parte, ela salva ela livra um jovem de entrar no mundo da droga. E até eu quero aproveitar um ensejo aqui para parabenizar vocês dois pelo trabalho relevantíssimo que vocês fazem, de oferecer esse serviço desportivo, né, para esses jovens aqui de Aquiraz. Continuem fazendo o trabalho. E, assim, para resumir, eu devolvo a palavra para ti, para ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu só pegar o meu carregador aqui para me dar uma carga. Espera só um momentinho, viu? Só um momento. Pronto, pode continuar aí, meu amigo. Pronto. Voltando, né, aqui ao ponto. Querendo ou não, Gerson, essa live, né, vai ficar salva e vai ser livre, né, para todo mundo ver lá no YouTube, né, do Atlético. Querendo ou não, é uma forma de palestra, né? É um formato que a gente expõe uma conversa, né, que fala um pouco da vida do convidado, né? Não só a sua história, mas como outros que estiveram inspiradores, como o Bismarck, do Alex, vários outros que já passaram por aqui, as nossas, né? E explicam um pouco do projeto. Realmente é para isso, né? Para inspirar, para manter conectado, quem está com a gente, para conectar quem está nos assistindo aqui na rede social, tá? E continuando alguns pontos aqui que me chamaram a atenção, no médio, você já sabia o que queria ser, alguma profissão, alguma coisa que tu almejava, fora ser jogador de futebol? No meu ensino médio, se eu tinha já uma visão de qual profissão eu queria conseguir, Isso. No meu ensino médio, como eu ressaltei para ti, quando terminou o meu ensino fundamental, eu já tinha uma visão, assim, eu queria ciência política ou ciências econômicas, né? Queria ser economista, então um cientista político, né? Mas aí eu me frustrei num projeto, numa estratégia que eu implementei, eu não consegui atingir o objetivo, né? Aí eu migrei, eu passei a cursar o ensino médio, né? Já no meu ensino fundamental eu já estava tentando uma profissão, né? Me organizando para conseguir um negócio para me poder pagar minha faculdade. Aí não deu certo, eu me frustrei.
Aí eu comecei a fazer o ensino médio. Aí no ensino médio eu passei a estudar mais, né? Porque eu precisava conseguir gratuito, porque eu era pobre, né? Não tinha condições de pagar a faculdade, né? Aí foi que eu comecei a estudar com mais força, né? Me dedicar a buscar, tanto que eu me isolei demais na época. Eu passei a ler muito, cara, eu li demais. Eu conheci um amigo de Goiânia que ele que me deu essa visão, né? Que na época da minha conversão, que eu passei, abandonei o uso das drogas, eu, eu era mais, assim, buscava mais conhecimentos teológicos, né? Bíblicos. Aí esse goiano, né? Esse cara de Goiânia, o pastor Daniel, ele abriu meus olhos. Ó, Jefferson, tu precisa estudar a Bíblia, mas tu tem que conseguir uma profissão, cara. E ele frequentava muito a biblioteca pública aqui de Aquiraz. E eu achava bonito, né? O cara, é bonito esse estilo de vida, né? De leitura e tal. E também comecei a desenvolver um prazer pelo conhecimento, né? Aí eu comecei a estudar mais e mais e mais. Aí aconteceu o que eu já te falei, né? Quando eu terminei o ensino médio, foi lá no SESI. E assim, quando eu comecei a desejar o curso de Direito, vocês estão me ouvindo? Sim. Quando eu comecei a desejar fazer Direito para ser advogado, no primeiro momento eu pensei assim, não, eu nunca vou conseguir, é uma faculdade muito cara. Mas aí eu comecei a perceber que eu tinha a ferramenta dos estudos, né? Para competir de igual para igual para conseguir uma bolsa, né? Aí foi isso que aconteceu. Eu comecei a estudar e eu, pô, quero ser advogado. Mas eu lembro que um dos motivos que me levou a desejar, a desenvolver o desejo para ser advogado, foi o contato que eu tive com um senhor, que eu via ele passar, né, de terno e gravata, e assim eu tive uma conversa com ele, porque uma pessoa da minha família teve um problema, né, e eu queria resolver o problema sem advogado, por mim mesmo. Aí foi que eu percebi que uma coisa, né, que eu precisava de uma procuração, né, e eu, no caso, eu precisava ir até o cartório para pegar uma procuração pública. Mas aí esse senhor disse assim, ó, não precisa de cartório não. Eu, como advogado, eu mesmo faço a procuração. Aí eu achei bacana aquela prerrogativa, eu achei interessante ter aquela prerrogativa, né? Poxa, um advogado sem cartório pode fazer a procuração e a pessoa passa poderes para ele e ele vai lá e resolve sem precisar passar pela a lavra da fé pública expedida pelo tabelião. Eu achei muito bacana. E foi isso aí que me levou também. Eu comecei a procurar livros de direito e comecei a ler, aí também falei para minha mulher, né, ó, Richelle, eu quero fazer direito, aí ela me deu muita força, né, que ela, já esse curso de direito é um curso bom. Aí eu comecei a pesquisar mais e foi isso. Aí eu comecei a pensar no dinheiro também, né, que dá um resultado muito bom, né, se É, você tiver a benção de Deus e for um cara articulado, né, e se for honesto, correto, sem dúvida você vai obter bons resultados. Eu respondi aí a pergunta. sim, sim. Eu achei interessante aí dos pontos da tua fala, né? Dois pontos. Que é a inspiração, né? Precisou de alguém, um espelho para uma profissão, né? Alguém que tu se inspira, né? E outro foi que acho que pode ser a mesma pessoa, né? Alguém que pode abrir a tua mente. Eu tava falando até nisso hoje, né? E algumas pessoas aparecem na vida, né, para poder abrir a mente da pessoa. Por exemplo, aqui no Aquiraz não tem incentivo, principalmente para jovens fazer faculdade. Eu acho que precisa ter um projeto específico para isso. O pessoal sai do ensino médio sem nem saber o que, é que vai fazer, o que, é que vai cursar. Se não tiver uma pessoa que abra a mente, uma inspiração, eu acho que não tem esse desejo, né, de fazer uma faculdade, ter uma profissão. Eu acho importante esses dois pontos, certo? Continuando aqui, eu anotei aqui também, né, sobre dois projetos, do projetos, né? No caso, o que é que tu acha que era o Atlético Aquiraz e o que vai ser, no teu ponto de vista, assim? Oi? Tu tá me ouvindo? Peraí.
estão conseguindo escutar e também tem a minha imagem tá aparecendo para vocês? Sim, tá aparecendo. Só carregou, mas ainda tá aparecendo. Tá ouvindo certinho? Tá carregando. Jefferson? O já está carregando, que não sei se a internet vai ser problema. E aí, presidente, qual foi o problema aí? Caiu, Jefferson. Espera aí, ele tá nessa situação. Já, tá ouvindo agora? Pois é, mano. Tá ouvindo? Agora tá dando certo. Tô ouvindo de novo. Não. Continuando aqui a pergunta, não sei se tu ouviu, né? Mas eu achei 2 pontos interessantes na tua fala, né? Primeiro, que era a inspiração, né? Precisava de uma pessoa para se espelhar, né? Uma profissão, no caso. Segundo ponto, que pode ser a mesma pessoa, que é uma pessoa que abre a mente, né? Eu acho que principalmente aqui no Aquiraz não se incentiva, né? O jovem a faculdade, o ensino médio, a pessoa termina o ensino médio, o jovem hoje termina o ensino médio sem saber o que vai fazer, as profissões que pode fazer, por exemplo. Você falou que se frustrou em uma determinada carreira, mas se identificou em outra, né? Na advocacia. E muitos jovens, eles não têm nem essa oportunidade, não sabem nem que vestibular que pode fazer, sabe quais provas podem fazer, não sabe que tem a oportunidade do Enem, do EJA, do SEJA, que todos são projetos que existem aqui, né? Antigamente o ProJovem, né, que hoje não sei se ainda existe, que era um incentivo também aqui da prefeitura, né? Que era no antigo ABC, não sei se existe ainda, mas o SEJA eu acho que existe ainda, o EJA, no caso, lá no Ernesto, que é para terminar o ensino médio, não sei se faz o ensino... Na verdade, fundamental, não sei se faz o ensino médio, mas eu acho que precisa desses incentivos, né? Claro, claro. Assim, eu como advogado, né, e também alguém que pensa as políticas públicas no município, né, na parte da educação, né, eu também sou vítima, né? Assim, claro que nós não podemos depender integralmente do Estado, né, para poder ter a percepção de que a gente quer uma profissão e procurar os meios para alcançá-la, né? Mas eu lembro que eu passei o meu ensino fundamental, né, e médio, eu terminei o médio e eu também percebo essa precariedade, né, no sentido de esclarecer e conscientizar os jovens de quais caminhos trilhar para conseguir conseguir uma profissão, né? Eu reconheço que existe essa debilidade, essa fragilidade, mas é preciso, se a gente, não sei tu, Jardriel, que é um cara que é um jovem que nunca teve, não sei, que nunca usou drogas, né? Mas eu acredito que os professores, por mais que exista muitos maus profissionais e o poder público nesse aspecto, as instituições serem omissas, né, de preparar o jovem para o vestibular e etc. Mas tem professores que sempre falam, às vezes é o desinteresse, é a nossa cultura, macho. E a maioria um grande percentual dos jovens hoje, eles não querem, eles não têm, eles vêm de uma família e não têm o desejo, né, de ter uma profissão, acaba se distraindo com futebol, com outras coisas, e não busca a profissão, a preparação para conseguir fazer uma faculdade e futuramente ter aquela profissão, né? Mas existe orientação, existe conscientização, mas um pouco, em uma quantidade
que não é a contento. Mas, assim, a gente pode buscar contribuir apresentando projetos de lei, sugestões, proposições para que o poder público, né, a administração pública municipal em conjunto com a Câmara, implemente políticas públicas de conscientização, né, e esclarecimento para que uma quantidade maior de jovens tenham acesso à faculdade, né, e, portanto, consigam profissões, alcançar profissões. E isso, por exemplo, uma política pública que poderia ser implementada no município de Atirais, eu vou dar um nome qualquer aqui, cursos preparatórios para o Enem, né, ministrados todas as escolas já no ensino fundamental, já oferecer esses cursos, né, preparatórios para o Enem. Eu acho que deve ter, viu? Deve ter. E já no ensino médio, o município, num acordo de cooperação técnica, né, com o Estado entre o Estado e o município para a realização desses cursos, né, uma ampla divulgação, né, com equipamentos de som em todo o município do Aquiraz, nas redes sociais, o município colocando essas informações da administração dos cursos preparatórios para o Enem, mostrar o referencial de resultado, né, o profissional tal, está aqui, ele fez o Enem, conseguiu a bolsa, e hoje é um profissional aqui habilitado, e compartilhar essas informações e bombardear os jovens com isso, né? Sim, eu frequento pouco hoje as salas de aula, né, do ensino médio, mas eu acredito que existe, mas num volume muito ínfimo. Deveria ter uma política pública mais ampla, né, para encaminhar a juventude para a conquista da profissão, né? Muito pode se pensar, tem muitas ideias de políticas públicas nesse aspecto. Daí a dúvida que pode ser colocada: como aumentar a quantidade de jovens tendo acesso às faculdades públicas, né, por exemplo, o SUFC, como aumentar a vitória de jovens aquirazenses nos vestibulares da UES e da UFC. Tem muitas políticas públicas que podem ser implementadas aí. Inclusive, era para ter grupos de estudo na Secretaria de Educação do município para a construção, né, de políticas públicas nesse sentido. Porque é um tema que tem uma relevância, porque se há um investimento nesse aspecto, em políticas públicas, na elaboração e aplicação e execução de políticas públicas nesse aspecto, consequentemente tem impactos na economia, né? Porque os jovens que se formam hoje, eles vão conseguir recursos, vão investir aqui, e, enfim, macho, é uma bola de neve de benefícios, né? Então, eu confesso, eu pretendo, nas próximas eleições municipais, me candidatar. Não sei, mas eu quero fazer um trabalho muito grande aqui no município, nesse aspecto também na área da educação, que eu gosto da educação. Eu quero fazer isso. E tem muitas ideias de políticas públicas, né, projetos de lei que podem ser implementados nesse sentido. Mas seria uma live que a gente poderia montar e programar só para esse assunto. Por exemplo, Jefferson, vamos fazer uma live e tu traz aqui ideias de projetos de lei que podem ser implementados para ampliar os jovens de Aquiraz conseguindo espaços na UES, na UFC, bolsas gratuitas nos cursos de medicina, de direito, de engenharia. Quais são as políticas públicas que podem ser implementadas aqui? Eu posso trazer várias ideias, mas só que o nosso tempo, né? Mas enfim, eu acho que eu respondi a tua pergunta, né? Sim, sim, sim. Porque assim, eu acho muito interessante no ponto de ver, né, que às vezes o jovem ele não enxerga essas oportunidades, ou não enxerga, ou não chega, ou não se interessa, algo nesse sentido, eu não sei. Porque realmente existe, né? Algumas coisas que tu falou aí, eu tenho ciência de que existem, né? Como vestibular, políticas públicas de incentivo, cursos, né? Dentro das escolas,
E mesmo assim, alguns jovens, eles não se interessam, né? Não sei o que que acontece. Mas é um ponto importante que precisa ser, como tu disse. Às vezes eu acho que o jovem ele precisa ser bombardeado, realmente, para que a informação chegue de várias formas e dê um estalo na mente dele e vá para frente, né? E assim, uma coisa que acontece muito, que é uma realidade, o Aquiraz, o sistema de educação do nosso município, ele está passando por um processo de evolução. Ele, nesses últimos 3 anos, o sistema, né, as políticas públicas na área da educação, tanto do ensino médio como fundamental, porque o município também tem uma cooperação com o Estado. Não sei se vocês sabem que o ensino médio é de competência do Estado, o ensino fundamental de competência do município, né? Não sei se vocês sabem, o município, na minha avaliação, nessa gestão do Dr. Bruno Gonçalves, ela teve uma progressão qualitativa. Hoje, o sistema de educação do município está um pouco melhor, mas precisa melhorar muito ainda. Por exemplo, nessa parte que a gente está abordando aqui, né? Como melhorar, como ampliar o acesso, né? E conseguir melhores resultados em relação a jovens aquirazenses conseguindo aprovações em vestibulares da UES e da UFC, e também aprovações no Enem para ganhar bolsas no ProUni e em outros programas do governo federal. Como ampliar isso? Quais são as ações que o município de Aquiraz implementa nesse sentido? Eu acredito que tem melhorado, mas ainda tem muito a que fazer. E como a gente colocou aí, o jovem hoje, né, ele passa o ano inteiro fazendo o primeiro ano no colégio público daqui, e ele termina e não tem perspectiva, né? Eu acho que, cara, tocar nesse assunto, observar esse problema, implica em você trazer ideias de políticas públicas, né? De um certo modo, que seja fácil você entender como isso é executado através das instituições. E isso é um tema que tem uma complexidade um pouco maior, tá entendendo? E seria importante a gente colocar um dia para onde eu possa compartilhar com vocês, até porque assim, eu compartilhar com vocês as ideias de políticas públicas nesse sentido seria entregar o ouro, né? Porque tem muito charlatão no Aquiraz que pode, nas próximas campanhas, digamos, né, o cara pega a ideia e compartilha com uma ideia que ele criou e apresenta isso e acaba enfim, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Por exemplo, aqui no Aquiraz, na última campanha, eu compartilhei uma ideia com uma candidata, né, que é a questão da modernização e ampliação da Biblioteca Pública Municipal do Aquiraz. Ninguém teve essa ideia. Ela compartilhou essa ideia, que que hoje é minha, essa ideia aqui no Aquiraz. Eu vou batalhar para aumentar a biblioteca pública do Aquiraz, que hoje é um absurdo a nossa biblioteca. Que as nossas instituições, meu amigo, elas são governadas por pessoas. E as pessoas, elas atuam, para elas produzirem grandes resultados, elas precisam de conhecimento, né? Aí você observa o município, cadê? Onde é que está localizado o espaço do conhecimento para o que o município oferece para os jovens, né? Para os futuros políticos, os futuros advogados, os futuros médicos, os futuros engenheiros? Onde é que está o local que o município disponibiliza? Você chega na biblioteca pública do Aquiraz, meu amigo, está melhor hoje, tem ar-condicionado, tem outras obras, mas ainda é muito precária. Pode melhorar, é para ter um espaço amplo, com uns 30 computadores, um equipamento tudo informatizado, modernizado, ar-condicionado, que tem que ter um investimento desse. E a administração de palestras semanais, os diretores de todos os colégios do ensino fundamental e médio
levar esses alunos mensalmente para a palestra dentro dessa biblioteca. Nessa biblioteca se falar sobre a importância do conhecimento, esclarecimento de como é que funciona uma universidade, quais são os caminhos que o jovem tem que trilhar para chegar na universidade e também falar sobre a importância das profissões, trazer referenciais de grandes profissionais hoje que antigamente não tinha nenhuma bicicleta para andar e hoje os caras têm uma boa casa, têm um bom transporte, têm uma família estável, têm filhos, e mostrar esses referenciais para esses jovens de hoje. Além disso, cara, uma ideia que eu tenho, eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu sei que isso, do ponto de vista orçamentário, né, financeiro, do município, os céticos, né, mal intencionados, podem dizer que isso é irrealizável. Mas um programa que eu quero apresentar futuramente, né, aqui em Aquiraz, é o programa Piano na Escola. Toda escola de ensino fundamental e nas escolas do ensino da educação infantil, as crianças já começar a ter acesso aos grandes compositores, porque hoje o que o adolescente hoje tem acesso? O jovem e a criança ali de 8, 9, 10, 11, 12, 13 e o adolescente, Wesley Safadão, mano. Anitta, muitas outros barulhos que se chama de música, que compartilha de um certo modo, de forma implícita, né, valores que são absurdos, cara, que orienta o jovem para uma vida promíscua, para uma vida estúpida, né, que o cara não valoriza o desenvolvimento das aptidões intelectuais, não valoriza o desenvolvimento ético. Porque, assim, por exemplo, hoje você pode visitar todos os colégios do Aquiraz aqui, do ensino fundamental e médio, e perguntar quem foi Sebastião Bach. Vai ser difícil algum desses jovens dizer. E, assim, Sebastião Bach foi um dos grandes compositores de música que já viveu na história. E os jovens passam todo o ensino fundamental e médio e não conhecem a vida e a produção artística de um músico desse. Isto é, isso caracteriza uma grave anomalia subjacente do nosso sistema de educação. As instituições que se dedicam à difusão da cultura e da educação, elas têm esse veso, essa anomalia. E só um grande intelectual que conhece as grandes produções artísticas da história que vai conseguir implementar essas ideias dentro do sistema das instituições que cuidam da cultura, né, como a Secretaria de Cultura e da Secretaria de Educação. E eu quero fazer esse trabalho. Certo? Enfim, vamos deixar para outra oportunidade, né? E não compartilha essa ideia do piano, não, mano. Tem muito charlatão aqui, não. Político charlatão. Já anotei aqui, viu? Esse ponto eu já anotei aqui. Continuando aqui vamos iniciar as perguntas livres, tá, já? Aqui algumas perguntas dos convidados, algumas perguntas que algum convidado aí da live queira fazer, alguma pergunta que eu anotei aqui ou que o Magno queira fazer, certo? Beleza. Iniciando já, a primeira era para me ter feito antes, mas eu vou fazer agora. Tu terminou, né, o ensino médio, iniciou na faculdade e terminou a faculdade. Qual a idade, mais ou menos? Como é? Com quantos anos tu terminou o ensino médio? Quantos anos tu iniciou a faculdade? Quantos anos tu terminou a faculdade? Meu querido, o ensino médio, se eu não falho a memória, eu não tenho esse domínio de datas não, sabe? Mas eu terminei o meu ensino médio em 2013. Em 2013. Aí, então, isso significa que eu fiquei 2010, 2009, 2008, ali no ensino fundamental me arrastando, né? Me arrastando. E eu acho que eu tinha na época que eu terminei a minha
o meu ensino médio, eu tinha 26 anos. Eu tinha 26 anos. E eu tô com. De, de exercício da advocacia, eu fiz 2 anos já, né? Em agosto desse ano, né? 2 anos e alguns meses eu já tenho como advogado. Mas eu terminei o meu ensino médio, eu tinha 26 anos, né? Comecei na faculdade e terminei a faculdade 5 anos depois, né? Com 32, 33 anos. Eu comecei a advogar, hoje tenho 35. Eu respondi a pergunta, né? Sim, sim, respondeu. Iniciando já aqui as perguntas livres, né? Tem outro ponto aqui. Essa aqui era para me ter feito antes, só que acabou que eu não fiz. Mas essa aqui é das perguntas livres já. O que tu tá achando do esporte no município? Comparando ele com o que tu já falou que tinha antes, alguns pontos, e o que a gente tem hoje. O que tu tá achando? Gabriel, a instituição que cuida, né, dessa parte da realização das políticas públicas relacionadas ao desporto, ao esporte, né, hoje a Secretaria do Esporte, a produção as ações da Secretaria de Esporte de hoje, comparada com as gestões anteriores, houve um avanço. Tá um pouco melhor, certo? Tem coisas que estão acontecendo hoje, que tem ações da Secretaria de Esporte de hoje que não aconteciam na Secretaria de Esporte das últimas 5 gestões anteriores. Mas assim, se eu for compartilhar com vocês agora uma análise comparativa, né, e demonstrar as diferenças e onde é que estão os pontos de melhoria, aí ia levar muito tempo, mas a nossa Secretaria de Esporte de Aquiraz, ela tem realizado algumas ações, ela tem mostrado um avanço, mas ainda muito tímida. Muito pode se fazer ainda muita coisa pode ser feita. Precisa melhorar mais. Mas o esforço dos colegas que estão cuidando na Secretaria de Esporte, eles precisam se esforçar um pouco mais para realizar um pouco mais. Eu não quero não é um momento oportuno, assim, para detalhar, né? Mas, para resumir, muito pode ser feito. E o que avançou, mas ainda pode fazer muito mais. Então, Certo. Alguma pergunta, Mário? um exemplo hoje, né? A Secretaria de Esporte de Aquiraz tem uma série de entidades desportivas aqui do município, como vocês, né? Vocês é uma entidade desportiva, né? No entanto, vocês não têm formalização. Eu acredito que a Secretaria de Esporte do município era para ter uma política pública de treinamento das lideranças que tem entidades desportivas, porque a Secretaria do Esporte ela tem que proporcionar serviços desportivos, entregar serviços desportivos. E na medida que ela treina as lideranças que já realizam esses serviços de forma voluntária, né, para que eles tenham um salto maior, já é uma política pública muito grande, né, que vai beneficiar muita gente. Por exemplo, vocês, a questão da formalização, hoje vocês, para fazer uma viagem para Pindoretama, tem que pedir ônibus da prefeitura, né? E o município, através da Secretaria de Esporte, eu acredito nesse tempo, né, de 3 anos, já dava para ter implementado essa ideia, né? Chama todas as lideranças que têm entidades desportivas, nós vamos dar um curso de treinamento para vocês de como realizar a formalização e como vocês buscarem investimentos da iniciativa privada para que vocês parem de mendigar ônibus nossos, porque vocês têm potencial de ter mais patrimônio do que o município. Entende? Pode ser que eu esteja equivocado nessa minha afirmação, mas vocês têm potencial de conseguir um patrimônio de ter 3, 4, 5 ônibus, ter enfim, desde que tenham conhecimento e façam o esforço necessário para conseguir esses resultados. Então, seria uma política pública, treinamento das lideranças, das entidades desportivas, para que eles conheçam e aprendam como se formalizar e como buscar dinheiro para poder
competir, entrar em competições, em competições nacionais e até internacionais. Entendi. Alguma pergunta? Não, as perguntas que eu queria fazer eu fiz e alguns que eu queria fazer tu fez. Pronto. Tudo certo. Uma pergunta aqui que eu deixei aqui anotada, Jefferson. O que te chamou a atenção de música? Repete aí, Jadriel, não escutei bem não. Pronto. O que te chamou a atenção para a música, né? Especificamente no teu caso, né, a bateria, né? Você se apaixonou por ela e se interessou nesse ritmo. O que na época que eu era usuário de drogas, né? Eu frequentava, tinha um colega nosso que era baterista e eles tinham uma banda, né? Aí tinha os ensaios, eu ia ver os ensaios e esse cara baterista, ele era um profissional, né? Um músico muito bom. E eu despertou em mim assim o desejo, né, de aprender. E aí foi a oportunidade que chegou a bateria lá na igreja e eu comecei a treinar, né? Foi basicamente assim. Aí eu comecei a treinar, aprendi, fui membro também de uma banda, né? Uma banda de reggae. E, enfim, cara, foi isso. Na época das drogas, tinha um colega que era profissional de bateria, eu via ele tocando, eu achava muito, muito massa. E aí chegou a bateria na igreja, comecei a tocar e basicamente foi assim a relação, a história. Entendi. Mas hoje eu não toco mais não. Eu acho interessante porque Tem uns colegas meus que só vivem me chamando pra tocar, macho. Aí eu não. Pai, eu não vou não posso não. eu acho interessante porque também eu tenho o mesmo desejo, mas só que pelo violão, sabe? Agora que eu só aprende inglês. Sempre alguma coisa me chama pra trocar violão. Pois aqui no Ricardo, aqui, macho, no centro do Aquiraz tem o Mercado das Artes também. Se matricula num curso, homem, vai aprender a tocar, não é difícil não, mas eu sei tocar também, eu sei arranhar o violão. Aprender. Pois é, e algo sempre me chama pro violão, mas sempre acontece alguma coisa que eu não consigo aprender, mas eu acho que dessa vez era... Eu acho que já anotei aqui todas as perguntas, já fiz todas, certo? Magno, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? O Magno tá com sono, mano. Magno tá com sono, sabe? O trabalho, mano, rotina. Mas tu tem filho, Magno? Oi? Tu tem filho? Tenho. Tem uma menina de 7 anos, vai fazer 8 anos agora. É mesmo? Sabia não. Parabéns, amigo. É bom demais, criança. Uma benção que Deus botou na minha vida, mano. Ela também me tirou assim de um. Talvez assim, me deu outros olhos pra vida, entendeu? Tive que ter responsabilidade muito cedo. E ela fez eu mudar todos os meus planos, né? E graças a Deus deu tudo certo. Já para finalizar aqui, tinha uma coisa tá? O que te chamou a atenção, assim, para muitos aqui não sabem ainda, né? Mas a gente vai deixar nota. O que te chamou a atenção no nosso projeto, né? Do Atlético Pirata, mas em ajudar aqui a comunidade. Como eu posso ter com você para tratar algumas coisas aqui no bairro. O que forçou isso, fez fazer isso? Repete a pergunta que cortou algumas vezes. Fala aí. Quer que eu repita? Pronto. Seguinte. O que te chamou a atenção no nosso projeto, né? No Atlético Pirata? E em ajudar a comunidade, né? Com alguns dos teus serviços. O que me chamou... Eu sempre tive... Depois que eu comecei a estudar e adquirir mais conhecimentos, né? Eu também, paralelamente,
paralelamente, eu passei a também desenvolver o desejo de compartilhar esse conhecimento, né? E uma maneira, a forma como eu queria compartilhar esse conhecimento era criando uma instituição, né? E através dessa instituição compartilhar esse conhecimento para beneficiar a vida de adolescentes e jovens e adultos, né? Aí o que que aconteceu? Eu, poxa, eu posso proporcionar esse benefício, ajudar pessoas, não necessariamente criando uma instituição, mas ajudando pessoas que já têm um trabalho já feito, né? Aí foi que eu, analisando aqui o município, eu conheci você através do Rogério, né? O Rogério, o Equim me falou, né, que eu tinha, que tinha o Rogério, que tinha um trabalho legal, que ele estava precisando de ajuda para um ônibus, né, e tal. Aí ele passou o meu contato para o Rogério entrou em contato comigo, aí eu dei uma ajuda para o Rogério, né, financeira, e aí também a gente começou a dialogar e ele falou de você. Aí no dia que ele falou de tudo, eu te liguei. Foi naquele dia, que é a primeira vez que eu falei contigo. Aí a gente começou a marcar, né? Aí foi o motivo, resumidamente falando, né? Foi esse. Eu quero contribuir para o meu município. Como é que eu faço isso? Não, agora eu não vou poder criar uma instituição, que eu tenho muitos compromissos, muito trabalho, mas eu posso usar o pouco de tempo que eu tenho para ajudar quem já tem instituição, porque aí eu ajudando ele, ele amplia, né, ajuda o trabalho dele para a quantidade de pessoas que já estão beneficiadas, né? E de um certo modo já é um serviço social. Né? Eu já estou desempenhando um trabalho social, né? Me sendo um ser humano, né? Sendo gente, né? Que a vida da gente não é só trabalhar para comprar coisa e ter coisa, né? Mas a gente deve pensar sobretudo no próximo. E é isso. O princípio é esse. Ama o próximo como a ti mesmo. Eu quero ajudar e compartilhar o meu conhecimento. Como eu vou fazer? Quero criar uma instituição. Não, não dá para criar uma instituição agora, mas eu posso ajudar quem já tem instituição. E aí, fortalecendo essa pessoa com mais conhecimentos, ela vai ampliar o trabalho dela e, portanto, beneficiar mais gente. E as pessoas que são beneficiadas vão ter acesso a um serviço mais qualitativo ainda, né? E, consequentemente, essas pessoas vão crescer, esses adolescentes vão abençoar as famílias deles, eles vão ser cidadãos de bem, e a nossa economia vai melhorar, enfim, cara, é uma bola de neve muito, muito bonita, essa bola de esse ciclo, né? Enfim, é isso. Eu acho interessante também que na fala, né, sobre os projetos e tal, às vezes em fazer o bem, né? Às vezes a gente pensa que fazer o bem a gente precisa de muito, né? E às vezes não precisa de muito. Acho que a vontade ela fala mais alto, né? Às vezes a gente não tem nada e consegue fazer. Muitas vezes dentro do próprio projeto a gente pensou que não conseguiria várias coisas e acabou que dando certo. Não só no projeto, como na vida também, né? De todo mundo. Tem dificuldade, mas a gente acaba conseguindo, né? Nossos objetivos. Então, Uhum. é isso. Eu acho que já terminamos aqui as perguntas, né? Caso alguém queira fazer alguma pergunta aí da live, pode estar mandando pra gente, certo? Que a gente vai estar fazendo ao nosso amigo Jefferson. Tô vendo aqui. Boa noite, aqui é o nosso amigo Alex, que mandou mensagem aqui, sabe? Tá na live também. Pode perguntar alguma coisa também se quiser, Magno. Tava vendo aqui, as pessoas que estão online aqui. Só tá a gente e o Lava Jato. Lava Jato Anderson Carro. Então é isso, Jefferson. Uma pergunta, né? Então fica novamente no convite. A gente vai agendar, né, para a gente falar sobre aqueles outros pontos, tá? Tá falando até com o Magno. Provavelmente a gente vai encerrar essa temporada aqui do Papo Resenha. Voltar só no próximo ano, né? Com novos convidados, com outras pautas, né? E um novo ramo, né?
E realmente foi um projeto que a gente iniciou e que deu certo. Também dentro do Atlético, né? A gente, nesse final de ano, a gente pensa em englobar outros ramos, né? Não só o esporte dentro do projeto. Acho interessante também esse lado da educação para que muitos, não sei se sabem, mas que eu sou formado também e vejo que não tiveram a mesma oportunidade que eu, né? E passar para os jovens, né? Para quem dá certo, quem tem esse desejo, né? Dar essas oportunidades, né? Abrir os olhos, abrir a mente, como eu já fui falando. É. Tá vendo? Já Oi, falou comigo? tá ouvindo? Oi. No caso, falando aqui só o encerramento, certo? Para que a gente possa encerrar aqui a live, certo? Ok, ok. Tu quer que eu fale alguma coisa, é isso? Isso. Uma coisa pro pessoal da live, para a gente poder estar encerrando. Ah, beleza. Foi um prazer, né? E até agradeço aqui pelo convite que você me fez para a gente dialogar, né, sobre políticas públicas na área da educação, do desporto, na área econômica e na área da cultura, né? E além disso também falar um pouco sobre a minha história, né? Superação, que eu era um ex-jumento usuário de drogas, né? E aí consegui abandonar as drogas, estudar, me formei e sou advogado hoje. Quero e quero hoje estou contribuindo com vocês essa importância, né, do trabalho de vocês que vocês vêm realizando com adolescentes e jovens, continue fazendo que Deus está abençoando e vocês estão ajudando muitas famílias, né? Porque quando você convida um jovem para um esporte, você está abençoando toda, você está beneficiando toda a sociedade, né? Porque aquele jovem ele poderia ser um cara complicado, usuário de drogas, um criminoso, etc. Ele não está indo das drogas, ao contrário, está praticando esporte e aí ajudando a família, futuramente. Enfim, é um assunto bem amplo e bem interessante. Eu agradeço pela oportunidade e dizer que vamos continuar junto na parceria, viu? Show. Para que vocês cresçam ainda mais. Tá bom? Tá bom. Fala alguma coisa, Magno? Não, só agradecer ao Jefferson aí pela presença dele, pelo tempo dele, né? Sei que é corrido igual o nosso, mas obrigado, Jefferson. E se tudo der certo, eu acho que não agora no final do ano, mas lá pro meio do ano a gente quer fazer tipo uma palestra. A gente tá vendo aí para levar toda a garotada do Atlético. E você é um dos convidados que a gente quer lá, falar um pouco sobre sua vida, entendeu? Sobre tudo aí. E se tudo der certo, se Deus quiser, ele vai querer que dê certo. Você vai estar lá com a gente lá. A hora. Tamo junto. E busquem Show. conhecimento, viu? Sobretudo naquela área que eu falei para você, irmão. Show. Show. Como eu estava falando, né? A gente do Atlético, né? Não quer só assim desenvolver na parte esportiva, né? Na parte do esporte. E se abranger outros ramos, né? É importante também, principalmente como a educação, sabe? A gente também tem esse plano das palestras, né? A gente desenvolveu esse projeto das lives, dos podcasts, né? Pensando nisso, né? De trazer pessoas, trazer histórias, experiências que possam, né, abrir a mente, né, de vários jovens, de pessoas que possam estar participando aqui com a gente da live. Então é isso, só tenho que agradecer já a você, nosso convidado da noite, a todo mundo da live, certo? Quem não pôde assistir hoje, na semana, durante a semana, a gente vai divulgar o vídeo lá no YouTube, certo? A gente vai seguir lá também, para que possa estar, para todo mundo poder acessar, tá?
só agradecer, uma boa noite a todos e que na próxima segunda estamos aqui de volta com o Papo Resenha do Atlético, certo? Show. Valeu, galera. Boa noite. Fique com Deus. Deus abençoe. So anytime